Boa tarde, pessoal. Bom, na primeira tentativa aqui, o Instagram, por algum motivo, encerrou a transmissão, tá? Então a gente vai começar tudo de novo. Então hoje nós vamos falar sobre álcool e emagrecimento, tá bom? Então assim, o paciente que nos procura e que quer emagrecer, muitas vezes ele faz uso de álcool. Então ele tem uma série de outras queixas relacionadas que não tem só relação com o ganho de peso ou com o excesso de peso, com o peso que ele precisa perder. Muitas vezes o consumo de álcool está na raiz desses problemas, tá? Então muitas vezes é um paciente se queixando de performance, ele fala que teve uma queda de performance cognitiva, por exemplo, caiu a qualidade do trabalho dele, ele pode falar que tem uma queda de performance física, então assim, ele pode falar que os exercícios dele ele tem perdido força, por exemplo, ele tem se sentido muito cansado, é um paciente que muitas vezes ele reclama da qualidade de sono, ele reclama também de sonolência durante o dia, tá? E esse paciente normalmente a gente faz um screening para ver se ele faz um consumo de álcool e um consumo nocivo para o que a gente vai implementar como trabalho. Tá? Um consumo nocivo seria um consumo mais de 2 vezes por semana com cargas de álcool superiores a 60 gramas em cada janela de consumo. Então, o que é isso? Se a gente for colocar para cerveja, por exemplo, seriam mais de 4 long necks 2 vezes na semana, ou mais de meia garrafa de vinho 2 vezes por semana, ou mais de 3 doses de destilados, mais de 2 vezes na semana ou mais. Tá? Então esse seria um consumo bastante nocivo, tá? O paciente normalmente ele é orientado a reduzir bastante esse consumo de álcool, tá? E a gente considera algo aceitável só uma única janela de consumo de álcool entre 30 e 60 gramas, ou de 2 a 4 long necks de cerveja, por exemplo, seria algo aceitável dentro de alguns trabalhos que a gente desenvolve. Em outros trabalhos em que a gente quer um resultado um pouco mais um resultado mais importante ou em menor tempo, o álcool ele vai ser desaconselhado, tá? Então a gente vai sugerir para o paciente que ele interrompa o consumo, tá bom? Gente, eu comecei de novo aqui porque o Instagram cortou, tá? A transmissão ao vivo, então a gente resolveu começar desde o começo, tá bom? Gente, então o álcool ele é etanol, tá? É uma droga lícita, ou seja, ele pode ser vendido abertamente. Isso gera uma quantidade de impostos bastante grande, principalmente porque mais da metade da população brasileira faz consumo de álcool, tá? Então, assim, isso é uma atividade extremamente lucrativa, não só para as indústrias que vendem, quanto para os bares, para os restaurantes, tá? Então, o consumo de álcool, ele tem ainda o marketing permitido, então eu posso fazer propagandas importantes, propagandas bem caras, em que muitas vezes o foco é a população mais jovem, muitas vezes ligado a um consumo, ligado à diversão, ligado à jovialidade, à vitalidade, né? Então, assim, esse tipo de marketing ele atinge a população de uma maneira geral, né? Então, olha só, o álcool ele é sempre depressor do sistema nervoso central. Como assim depressor? Quando eu faço uso de álcool, eu sinto que eu fico mais desinibido, que eu rio mais solto, que as palavras vêm à minha mente de uma maneira mais fácil, eu fico mais criativo. Não. O que acontece? O álcool realmente ele vai deprimir algumas áreas e ele vai primeiro deprimir as áreas de inibição do seu cérebro. Então, nós temos áreas no cérebro que vão modular as nossas ações, que a gente faria por instinto, por exemplo. Né? Então, por exemplo, eu não vou urinar em qualquer lugar. Eu espero chegar num banheiro, eu espero ter uma situação em que eu possa realmente realizar aquele ato sem que isso constranja qualquer pessoa, tá? Isso é diferente, por exemplo, dos animais. Os animais, quando sentem vontade, eles encontram um cantinho, vão lá e resolvem o que eles precisam resolver. Então, eles têm esse centro de inibição mais leves, vamos dizer assim. Então, nós conseguimos ser educados e pautar as nossas ações diante daquilo que diante do que convém, diante de ética, diante de moral, diante de educação, tá? Então, beleza. O álcool, mais da metade da população que consome é de homens, tá?
O consumo de álcool pelas mulheres, ele vem aumentando e aumentando perigosamente, tá? O consumo de mulheres é quase meio a meio, tá? Aliás, o consumo de álcool entre homens e mulheres está quase meio a meio, com um agravante. As mulheres, elas são menos tolerantes ao álcool, ou seja, com doses iguais, as mulheres vão ter os efeitos nocivos ou os efeitos positivos iniciais do álcool de uma maneira mais rápida e mais duradoura. As mulheres, elas têm as enzimas que fariam a metabolização de álcool, elas são em menor quantidade no público feminino, tá? Mas, por outro lado, as mulheres que têm algum tipo de problema ou têm algum tipo de problema e precisam fazer algum tratamento para interromper o uso do álcool, os tratamentos para elas, eles são muito mais eficientes, tá? Muito mais assim, mais que o dobro das mulheres respondem a tratamento comparado aos homens, tá? Então, assim, hoje 10% da população brasileira ela é tida como dependente do consumo de álcool, tá? Ou seja, entre aqueles que consomem o álcool, mais de 20% das pessoas que consomem têm algum grau de dependência, tá? Quem diz isso, ou quem me permite fazer qualquer tipo de afirmação com isso, é a aplicação de questionários específicos. Um deles é o questionário CAGE. Esse questionário é CAGE, tá, gente? Se alguém quiser procurar. Normalmente são 4 perguntinhas, 4 perguntas simples. A partir de 2 respostas positivas, eu já tenho algum grau de dependência, tá? Mais de 60% das pessoas que têm 2 perguntas positivas no questionário CAGE já tem algum grau de dependência. E aí, as perguntas são as seguintes: o paciente que faz uso de álcool, ou quando a gente consegue identificar isso numa consulta clínica, a gente pergunta se ele tem vontade de parar, tá? Ou se ele se sente incomodado sobre a maneira que ele faz o consumo, tá? Incomodado se ele é questionado. Então, assim, se alguém pergunta se ele está bebendo, ou se ele vai beber mais, ou se ele se sente incomodado com esse tipo de situação, tá? E se a maneira dele beber o incomoda, tá? E a quarta pergunta seria se ele bebe pela manhã para diminuir os sinais e os sintomas da falta de álcool, tá bom? Então são 4 perguntas: se ele tem vontade de parar de beber, se ele se sente incomodado quando ele é questionado sobre a forma como ele bebe, se ele se sente incomodado com a forma que ele bebe e se ele faz uso de álcool pela manhã para diminuir os sinais e os sintomas do consumo de álcool. Normalmente esses sinais e sintomas, gente, é tremor, sudorese, boca seca, tá? São sinais e sintomas que indicam um grau de dependência um pouquinho maior, tá? Existem outros questionários tal que avaliam outras coisas, por exemplo, o craving. Craving é quando a pessoa tem uma urgência para beber. Muitas vezes as pessoas ficam durante a semana, não bebem nada, e chega sábado ou chega sexta-feira e sentem o craving, que é uma vontade exagerada de iniciar o consumo de álcool, tá? Trocando em miúdos, seria a fissura para o consumo, tá bom? Outra coisa que é questionada é se há dificuldade de parar de beber. Então a pessoa ela é estimulada a responder se ela tem dificuldade de interromper o uso do álcool. Ou se ela começa e ela vai até o final, vai até cair, vamos dizer assim. Algumas pessoas também elas se gabam de uma tolerância. Eu bebo bastante, não sinto nada, tá? Isso na verdade é porque o álcool, à medida que o tempo passa, você vai ficando tolerante. É uma droga, assim como qualquer outra droga. Muitas vezes você vai precisar de doses maiores para você atingir os efeitos positivos, entre aspas, assim, né? Os efeitos positivos, você precisaria de uma dose cada vez maior. Tá bom? E se há algum grau de dependência física, ou seja, na ausência da droga, se você tem qualquer tipo de sinal e sintoma. Então, tremores, sudorese, tá? Essas são sintomas que estão relacionados quando a gente faz a interrupção do uso do álcool, tá bom? Então, gente, quais são os aspectos que levam as pessoas a iniciar o uso? Normalmente, aliás, existe um questionário que foi aplicado a jovens de 12 a 17 anos, e esse questionário foi respondido considerando o álcool como a primeira droga a ter sido utilizada por essas pessoas, por esses jovens, em 58% das vezes. Ou seja, 58% dos jovens responderam que o álcool já foi utilizado pelo menos uma vez na vida.
pelo menos uma vez na vida, tá? E foi a primeira droga que essas pessoas tiveram acesso. Muitas vezes isso acontece por causa de uma curiosidade, tá? Então, assim, a primeira causa de beber é a curiosidade, ou presença de exemplos, ou alguns amigos que fazem uso, ou na família, isso é algo muito comum, tá? Então, assim, muitas vezes também 54,3% dos jovens dizem que o primeiro consumo de álcool aconteceu como um ritual de passagem, ou para que eles fossem aceitos em um determinado grupo, né? Então, assim, se você quiser andar com a gente, você vai ter que beber com a gente. Então, assim, ele se sente estimulado e acaba, às vezes, juntando uma curiosidade com esse estímulo dos amigos e acaba fazendo uso, tá? Então, assim, o álcool ele está muito associado a brincadeiras, a rituais de passagem, a propaganda na televisão, em outdoors, em revista, na internet, tá? Hoje em dia é mais um meio de comunicação importante, né? Então, assim, esse consumo, não só pelos jovens, mas pelos adultos de uma forma geral, normalmente ele acontece em binge. O que é isso? É o consumo de mais de 5 doses, ou o equivalente a mais de 5 doses de destilados, por exemplo, em uma janela de consumo, tá? Então, uma ou duas vezes por semana isso acontecendo. Então, assim, chega sexta-feira, aquela vontade enorme de beber, e quando a pessoa inicia o uso, faz um consumo ali de uma quantidade de doses maior do que 5, por exemplo. Isso já seria um consumo que pode estar relacionado à dependência também, tá? Esse consumo ele pode acontecer, então, não só com os amigos, mas pode acontecer em família, tá? Então, assim, em famílias em que há o consumo de álcool é tido como algo normal, os jovens eles se sentem mais tranquilos em fazer uso, tá bom? O que o álcool provoca? Ele provoca uma sensação de euforia, uma sensação de excitação, um prazer muito grande, autoconfiança. Tem pessoas que sentem que a criatividade ela fica maior, elas conseguem desenvolver um diálogo com mais fluidez, por exemplo, entendeu? Então, assim, o álcool ele é associado a um estado de relaxamento e de prazer que faz com que as pessoas se sintam bem no consumo e que se sintam muitas vezes inseridas em um meio social, tá? Então, assim, o álcool ele é interessante para sociabilização de uma maneira geral, tá? Então, ele provoca desinibição, o sorriso fácil, a simpatia se torna algo mais importante, fluidez verbal, tá? Então, muitos se sentem criativos. Tem gente que diz que só consegue dançar se estiver bebendo. Então, assim, homens que muitas vezes são mais secos ou são mais presos quando estão em uma boate, por exemplo, e fazem uso de álcool, se sentem mais tranquilos, começam a dançar, se sentem mais desinibidos mesmo, tá? O álcool ele faz com que você consiga usar as palavras para convencer de uma forma um pouco mais importante, pelo menos para quem faz uso, julga isso. Tá? E quem está bebendo também se torna mais suscetível ao convencimento, tá bom? O álcool também está associado a mais afeto. As pessoas que estão em início de estados de embriaguez, ou às vezes até mais avançados no consumo, fazem com que eles se sintam mais afetuosos, eles falam melhor a respeito de uma amizade, dizem que consideram aquela pessoa muito bem, tá? Outra coisa também que o álcool pode provocar é hipersexualidade. Então a pessoa que faz uso se sente mais sedutora, tá? E muitas vezes se sente mais criativa para poder, às vezes, ter acesso ao sexo oposto ou qualquer pessoa que faça uso para melhorar essa capacidade de conquista, tá? Então, assim, o álcool está muito associado ao prazer e ao bem-estar também, tá? Muitas vezes, quando você faz uso e você consegue ter sucesso em determinados objetivos que a situação do beber alcoólico produz, faz com que a pessoa se sinta bem, tá? Com relação ao esporte, o álcool ele já foi usado muitas vezes em lutas, tá? Lutadores de boxe que faziam uso do álcool para diminuir a capacidade para diminuir a dor, tá? Então provoca um certo nível de analgesia e também melhora, por exemplo, ele diminui a fadiga. Então isso permitia que os lutadores desempenhassem
desempenhassem uma luta sem que eles cansassem tão rápido, tá? Melhoraria essa capacidade respiratória, tá? Isso é muito discutido, assim, hoje em dia não é mais usado, aliás, é proibido, tá? O uso do álcool, ele faz parte do rol das substâncias proibidas, tá? Então, um atleta não pode fazer uso, tá? Para oferir qualquer tipo de vantagem, mas eu acredito que se ele errar na dose, vai ter uma desvantagem muito grande, tá? Porque ele vai fazer com que os seus reflexos fiquem menores, tá bom? Então, assim, gente, esses são o que a gente chama de possíveis efeitos positivos que a droga pode produzir. Então, assim, toda droga existe. Então, assim, existe na televisão ou em qualquer meio de comunicação, a gente nasce ouvindo que droga é algo extremamente ruim, que é para que você se afaste de todas as drogas possíveis, mas por que as pessoas fazem uso? As pessoas fazem uso exatamente pela curiosidade. Poxa, se é algo tão ruim, por que tem tanta gente que morre, ou tem tanta gente que adoece, ou tem tanta gente que tem consequências negativas assim? Se ela só tem algo de ruim, não é possível, isso não faz sentido, não fecha. Então, assim, às vezes é importante as pessoas saberem que tipo de efeito positivo aquela droga pode trazer e quais são os efeitos negativos que ela também pode trazer. Não só falar de efeitos negativos, porque senão você deixa algo no escuro. Esse algo no escuro pode atiçar a curiosidade, pode fazer com que as pessoas queiram usar, tá? Então, assim, o álcool, o uso dele, ele está associado a 60 doenças diretas e a 200 doenças indiretas provocadas pelo álcool, tá? A obesidade seria uma doença indireta. O fato de você utilizar o álcool, ele vai inibir, por exemplo, a produção de hormônios relacionados ao crescimento. Então, GH e GF1 podem ficar alterados quando você faz uso do álcool, tá bom? Outra coisa que acontece quando você faz uso do álcool, você acaba fazendo uma privação de sono, muitas vezes quando você faz o uso noturno e com os amigos, por exemplo, você acaba dormindo menos naquela noite. Isso vai gerar, por exemplo, no outro dia pela manhã, uma elevação dos níveis de cortisol, uma elevação dos níveis de insulina. Essa insulina ela pode ficar alterada os próximos 3 dias. Essa alteração de insulina vai fazer com que a sua glicemia caia mais rápido. Quando a sua glicemia cai mais rápido, o seu cérebro manda sinais para que você manda sinais para os seus centros de fome para te avisar que ele está precisando de mais alimento. E aí você acaba consumindo alimentos mais calóricos ou alimentos mais ricos em carboidrato e gordura, tá? E isso faz com que você dê para o seu organismo uma matéria-prima que na presença de uma insulina mais alta ele consiga construir tecido gorduroso com mais eficiência. Então isso para quem quer emagrecer ou isso para quem está engordando é uma informação extremamente importante. Então o uso de álcool ele vai piorar o seu comportamento alimentar, ele vai piorar os seus níveis de estresse. Um outro hormônio que também sofre alteração quando a gente faz uso de álcool é a testosterona. Tanto em homens quanto mulheres elas ficam inibidas quando você faz uso de álcool, tá? Então isso ao longo prazo pode ter uma influência negativa, inclusive na libido, tá? Inclusive na potência sexual, tá? Pode provocar uma disfunção erétil também, tá? No homem. Então, olha só, metabolicamente, algumas doenças metabólicas são pioradas ou com o uso de álcool a gente pode ter um tratamento falho, tá? Por exemplo, a resistência à insulina e a diabetes, elas são pioradas quando eu tenho o consumo de álcool. Tá bom? Então a resistência à insulina, o fato de você consumir álcool e isso gerar, por exemplo, uma resistência à insulina no dia depois, e e essa insulina permanecer mais alta por 2, 3 dias, isso vai fazer com que você possa, por exemplo, sair de resistência à insulina e desenvolver uma diabetes, por exemplo, tá? Existe também uma alteração na produção de hormônios sexuais, tá? As mulheres elas podem ter uma alteração no ciclo menstrual, tá bom? Com relação a doenças cardiovasculares, ela pode piorar a hipertensão, pode fazer com que a hipertensão fique de difícil controle, tá bom? Ele aumenta as chances da pessoa desenvolver infarto, tá bom? Então, infarto do miocárdio, infarto agudo do miocárdio, tá? Pode aparecer com maior intensidade ou com uma maior frequência quando a pessoa faz uso de álcool, tá bom? Outras doenças circulatórias, trombose venosa profunda, AVC, tá? Que é acidente vascular cerebral. Essas doenças, tanto as cardiovasculares quanto circulatórias, são doenças que podem matar, tá? Então, assim, na presença do álcool e com excesso de tecido gorduroso, eu tenho
tem o que a gente chama de um overlapping de risco. E aí o paciente ele pode ter esse evento ou apresentar essa doença com risco maior de morte, tá bom? Existem doenças renais que podem estar relacionadas ao uso de álcool, tá? Então, insuficiência renal crônica pode ser desenvolvida só pelo uso de álcool isolado. Doenças neurológicas, então AVC, síndromes demenciais, síndrome de Wernicke, que não deixa a pessoa andar direito, tá? Epilepsia, pode estar associada ao uso de álcool, tá bom? Então, por exemplo, uma pessoa que muitas vezes tem um controle, faz uso de medicamentos para epilepsia e não tem uma convulsão há, sei lá, 3, 4 anos, e aí de repente começa a iniciar o uso do álcool, vai, por exemplo, numa boate que tem uma luz estroboscópica e volta a ter convulsões, tá? Isso pode ter uma relação, tá bom? O tabagismo, aumenta-se a carga tabágica sempre que eu tenho uso de álcool, tá? Então o álcool ele age em centros e que são concorrentes com o cigarro, e aí acaba que a pessoa acaba fumando mais cigarros com uma frequência um pouco maior quando está fazendo uso de álcool, tá? Transtornos mentais, isso é muito importante, tá? Inclusive recebi hoje uma orientação pedindo para fazer esse link do uso de álcool com doenças psiquiátricas, tá? O álcool por si só ele pode ser gatilho dessas doenças, pelo fato dele ser uma droga psicoativa, isso pode fazer com que o paciente ele desenvolva irritabilidade, com que ele desenvolva ansiedade, toque, transtorno de pânico, tá? Depressão, dependência química. Então existem algumas pessoas que podem ter, por exemplo, uma carga genética que eles sejam mais suscetíveis ao uso de drogas. E aí o álcool ele pode ser uma porta de entrada. Muitas vezes ele é a primeira droga, mas ele só abre a porta para que a curiosidade para o consumo de outras drogas apareça, tá? E aí a pessoa pode desenvolver, por exemplo, ela pode desenvolver vários vícios e adquirir vários tipos de dependência pelo início do consumo com álcool, tá? O álcool ele tem uma ação, ele age, gente, ele produz, ele tem efeitos muito importantes, ele provoca estresse oxidativo nas células em que ele age. Ele age em alguns receptores específicos no sistema nervoso central, ele provoca morte celular, ele provoca morte de hepatócitos. Então, por exemplo, no trato gastrointestinal eu posso desenvolver cirrose com o uso do álcool, eu posso desenvolver gastrite, duodenite, esofagite, eu posso ter câncer, principalmente no trato gastrointestinal, câncer de boca, de esôfago, de estômago, de reto, tá? Posso desenvolver pancreatite também pelo consumo de álcool. Então, assim, existem coisas negativas também com o uso de álcool, tá? Não é só festa, não, tá bom? Então, assim, os aspectos negativos do consumo por uma pessoa que esteja rígida, ou seja, que não tem qualquer tipo de problema de saúde, existem alguns aspectos negativos com relação a isso. Então, assim, a descoberta da droga em idades muito jovens podem dar início ao uso do álcool como droga de abuso desde muito cedo, né? Desde muito pequeno. A drogadição, que é a dependência do usuário, não só pelo álcool, mas como outras drogas, e o álcool sendo como porta de entrada é bastante importante, tá? O paciente que tem o paciente que tem dependência psíquica com álcool é o paciente que sente vontade de beber, tá? Então uma vontade de beber, chegou no final de semana, eu quero consumir álcool, quero consumir em grande quantidade, quero encontrar os meus amigos com quem eu faço isso, ou eu já faço isso sozinho, isso já são sinais importantes de dependência, tá? A dependência física muitas vezes vem com tremor, com descontrole de pressão arterial, quando eu tenho um excesso de então assim, uma frequência cardíaca aumentada, ou seja, uma taquicardia, então uma frequência cardíaca acima de 100, quando a gente está em repouso, tá? Suor, tá bom? Algumas alterações de humor, irritabilidade, você se sentir um pouco mais ansioso durante o dia, tá? Isso tudo tem uma relação aí com o consumo de álcool, tá bom? Alteração cognitiva. O álcool, ao longo do tempo, ele pode fazer com que as suas performances mentais não sejam as mesmas. Ou seja, você pode não render no trabalho do jeito que você rendia antes. Então, tem gente que quando faz o consumo de álcool e é jovem, por exemplo, eu tenho 20 anos, eu consumi álcool a noite inteira e no outro dia eu fui de manhã trabalhar e rendi igual como eu renderia. Talvez quando você tiver 30 anos isso não aconteça mais.
Talvez você sinta que uma noite de consumo de álcool importante, acima de 5 doses, vão fazer com que você perca não só o dia que você bebeu, porque se você tiver estudado, por exemplo, no dia que você fez esse consumo, provavelmente esse estudo você não vai ter uma memória tão interessante dele, tá? No outro dia você vai se recuperar. No terceiro dia talvez você já esteja bem. Se você tiver acima de 40 anos ou acima de 50 anos, cada vez mais isso é pior, cada vez mais a sua performance pode ir caindo, tá? Então assim, isso é com relação à performance cognitiva, mas também serve para o ganho de peso, tá? As pessoas elas vão fazendo uso de álcool e muitas vezes para acompanhar esse consumo já fazem o consumo durante o consumo de álcool de alimentos mais calóricos, tá? Então os bares são especialistas, comidas de bar, normalmente comidas que são ricas em carboidrato, ricas em gordura já ali para acompanhar. Ou então se a pessoa não faz uso de nada, ela já sai dali e quer resolver às vezes vai comer algum sanduíche, ou então, assim, bom, isso aí pode ser uma comida que as pessoas procurem depois de fazer um consumo grande de álcool, tá? Algumas pessoas, então assim, essa alteração cognitiva pode fazer com que você perca a qualidade, a qualidade de guardar certas informações, faça com que também você não desempenhe o seu trabalho com a mesma eficiência que você fazia antes, tá? Muitas vezes, quando se é muito experiente em alguma determinada coisa, aquele conhecimento ele já está tão medular que você não percebe isso tanto. Muitas vezes é uma outra pessoa que te alerta para aquilo, tá? Inadequação social. O álcool ele pode fazer com que você se comporte de uma maneira muito diferente da que você se comportaria se você estivesse sóbrio na presença de amigos ou na presença de familiares. Pode te deixar mais suscetível a externar incômodos que você, por educação, muitas vezes guardaria, mas que em determinadas situações, se você tiver bebido um pouco mais, você acaba colocando para fora. Você pode brigar. Então o álcool ele também está relacionado à violência. Ele te deixa mais corajoso, ele te deixa com uma sensação de que você está mais forte, que você consegue resolver os problemas por si só. E você simplesmente perde capacidade de crítica. E aí você, sem essa crítica, acaba fazendo coisas que você não faria se você não tivesse bebido, tá? E isso pode gerar algumas consequências importantes, tá bom? Inadequação comportamental. Às vezes, com o uso de álcool, você pode produzir atentado público ao pudor. Tem gente que, quando bebe álcool, quer tirar roupa, ou quer, às vezes ter algum contato, algum beijo mais caliente no meio das pessoas e tal, e isso pode incomodar outras pessoas, tá? Isso pode acontecer, tá bom? O álcool também ele diminui o seu tempo de reação. Então o consumo de álcool ele está relacionado também ao trauma. Quando a pessoa relata que já caiu, já fraturou a perna, ou já bateu o carro, ou já dormiu no volante, muitas vezes isso está relacionado a um grau alto de dependência, tá? O álcool ele pode provocar também, então, no começo, ele vai deprimir os seus centros de inibição. Com o passar do tempo, você vai ter outros centros sendo inibidos, já que é uma droga depressora, tá? Então, assim, você pode ir perdendo a sua coordenação motora, você pode ir sentindo sonolência, você pode... Tem gente que chora em determinadas horas, depois de um determinado número de horas fazendo consumo de álcool, tá? Tem gente que dorme, tem gente que entra em coma, tem gente que faz um consumo de álcool extremamente elevado. Aí esse paciente ele vai ser muitas vezes encaminhado para o pronto-socorro. Tem gente que leva os pacientes para tomar glicose, por exemplo, tá? Esse tipo de manejo, os pacientes, quando eles chegam no pronto-socorro, por exemplo, depois de fazer um consumo alto de álcool, muitas vezes, quando são pacientes mais jovens, por exemplo, eles só precisam de sono, só precisam só descansar. É só dormir e esperar a dor de cabeça no outro dia. Mas muitas vezes a gente faz o que a gente chama a gente faz um exame chamado alcoolemia, que a gente vai avaliar a quantidade de miligramas que eu tenho de álcool naquele paciente. Então, assim, uma quantidade superior a 150 miligramas naquele exame vai fazer, por exemplo, que indica para mim que eu tenho que fazer o uso de tiamina, que é um tipo de vitamina B injetável, tá? Se eu tenho acima de 200 miligramas, aí sim eu faço tiamina mais glicose. Se eu tenho acima de 300 miligramas, eu tenho um paciente que pode estar entrando em coma. Acima de 500 miligramas, esse paciente é um paciente para UTI,
tá? Então tem gente que faz o consumo de álcool e consome litros de álcool, tá? E aí essas pessoas sim têm um problema grave de álcool, tá? E isso pode ser bastante importante. Ó, por exemplo, o paciente que faz um consumo alto de álcool, o paciente ele pode desenvolver cirrose com um consumo acima de 60 gramas. Então, homens que fazem um consumo de 60 a 80 gramas de álcool por dia durante 10 anos, mais da metade desenvolvem cirrose hepática, tá? Mulheres com metade desse valor. Se bem que há algumas divergências na literatura mostrando de 40 a 60 gramas. Tá? Então, mulheres de 40 a 60 gramas por dia durante 10 anos, mais da metade pode desenvolver cirrose hepática. Tá? Alguns pacientes do sexo masculino muitas vezes desenvolvem disfunção erétil pelo consumo de álcool. Então, o consumo continuado pode fazer com que você tenha problemas de ereção. Tá? Muitas vezes a raiz desse problema está no consumo de álcool. Tá bom? A qualidade do sono, náuseas, vômitos, incoordenação, convulsão, coma e morte, normalmente se a pessoa começa a beber e simplesmente não para, vai ser mais ou menos aquilo que vai acontecer. É lógico que o seu corpo, à medida que ele é pouco tolerante ao álcool, muito antes de você se auto-administrar doses maiores de álcool, ele já vai fazer, o seu trato gastrointestinal já vai se defender e vai parar, vai fazer com que você não absorva mais álcool. É a hora que você sente náusea, é a hora que você vomita, tá? Então assim, é o seu corpo tentando se proteger de uma carga de álcool grande, tá? O álcool, então assim, muitas pessoas elas acabam fazendo uso do álcool não só na sexta-feira ou só no sábado, né? À medida que as pessoas vão ficando tolerantes, ou à medida que elas vão organizando a vida delas, ou organizando o sistema social delas, às vezes são empresários, por exemplo, ou advogados que fazem... aliás, qualquer pessoa que faz qualquer tipo de reunião em que o álcool é permitido, tem gente que almoça todo dia consumindo álcool, e tem gente que não tem controle e começa a tomar e bebe muito, às vezes perde o dia de trabalho na parte da tarde, tá? Então, assim, o álcool ele pode ficar uma coisa, a depender da pessoa, uma coisa muito usual, que você, em qualquer oportunidade, é oportunidade para você beber. Tem gente que faz isso nas férias, por exemplo. Então, nas férias, café da manhã, almoço e jantar tem álcool, tá? Mas tem gente que acaba levando isso para a vida, acaba levando isso para a rotina diária. E isso acaba tendo consequências muito importantes, tá bom? Então, o álcool em grupo, normalmente, se começa consumindo em grupo. E muitas vezes isso vai passando para o consumo sozinho, tá? Agora, na pandemia, teve muita gente que me perguntou assim, se eu tiver numa reunião online aqui, e tiver todo mundo consumindo álcool, a gente está cada um consumindo sozinho ou em grupo? Isso é considerado um consumo em grupo, tá, gente? Não é você beber sozinho, não. Tá? O consumo de álcool ele passa a ser não só associado a situações de prazer. O consumo de álcool ele passa a ser associado a qualquer situação. Então, se você tem um problema, você bebe. Se você quer comemorar, você bebe. Se você quer fazer qualquer coisa, se você quiser fugir daquilo que te incomoda na sua vida real, você acaba consumindo às vezes cargas grandes de álcool. Tá? Então o álcool ele acaba sendo um antídoto para dores físicas e para dores psíquicas também. Tá? Preocupa muitas vezes quando esse paciente ele faz o consumo de álcool e acaba sentindo culpa ao fazer esse uso de álcool, tá? Isso daí muitas vezes ele guarda para ele durante um tempo, mas quando ele começa a externalizar esse sentimento de culpa, muitas vezes ele está pedindo ajuda, tá? Às vezes até sem saber porque ele não quer parar, mas pode acontecer, tá? Bom, o consumo elevado de álcool ele acaba chamando a atenção da família e da sociedade de uma forma geral, tá bom? Então, assim, alterações de sono, alterações de memória, ansiedade, irritabilidade, faltas no trabalho, faltas em compromissos sociais familiares, trauma, que é quando a pessoa se envolve em algum acidente, por exemplo, tá? Disfunção sexual são coisas que são importantes e é importante a gente fazer o screening disso no consultório, tá? E aí, tem consumo seguro para o álcool? Bom, gente, igual eu disse no começo, existem algumas dietas, eu fiz uma live aqui outro dia falando
da dieta perfeita, e a dieta considerada a melhor dieta do planeta é uma dieta que contém álcool, tá? É a dieta do Mediterrâneo, e nessa dieta do Mediterrâneo tem lá uma orientação lá para você tomar vinho, 30 gramas, ou seja, um cálice, até 2 vezes por semana, divididos, separados por 48 horas de intervalo. Tá? Então, assim, o álcool em baixas doses ele pode trazer alguns benefícios. Algumas bebidas, além do álcool, elas são constituídas ainda de outras substâncias que podem ter um efeito positivo, tá? O vinho, por exemplo, ele contém tanino, ele contém outros polifenóis, por exemplo, o resveratrol, lógico que numa quantidade pequenininha, mas ele contém esses polifenóis que têm um efeito antioxidante. O álcool em si, ele produz estresse oxidativo, ele age nas células neuronais, ele age em hepatócitos, ele age nos néfrons, por exemplo, que são células dos rins, por exemplo, produzindo lesão celular. Tá? Então esse estresse oxidativo pode fazer com que o álcool produza ou uma alteração alteração gênica, ele pode impedir, por exemplo, a produção de determinadas proteínas. Quando eu faço uso do álcool e eu faço, por exemplo, um trabalho na academia de ganho de massa magra, por exemplo, o álcool ele interfere no processo de supercompensação. Então, o que é isso? Se eu faço um exercício físico hoje, um exercício de força contra resistência, eu entrego uma informação para as minhas células musculares que vai fazer com que essa informação indica para as minhas células musculares que elas precisam supercompensar ou se adaptar àquela situação. Nesse processo de adaptação, o seu organismo ele vai utilizar a matéria-prima, que muitas vezes, aliás, vai utilizar a matéria-prima que chega da sua via alimentação, tá? E vai nos períodos de descanso ou no seu sono, utilizar essa matéria-prima, produzir cargas hormonais ou produzir um ambiente metabólico propício para que aquela supercompensação culmine no seu ganho de massa magra e no seu ganho de força. Na presença de álcool, essa supercompensação ela fica alterada, tá? Eu tenho um excesso de estresse oxidativo, eu tenho um excesso inflamatório. Então, essa metabolização, a metabolização de álcool, ela vai impedir que resultados venham do seu treino, tá? Vai fazer com que esses resultados sejam piores, tá bom? O álcool ele pode fazer com que a sua performance seja pior, ou seja, seu pico de contração vai ser pior, sua capacidade respiratória também vai ser pior, tá? Então, assim, se você está acostumado a executar um determinado exercício pela maior intensidade possível, pela maior intensidade possível, sem fadigar, pode ser que você não consiga desenvolver esse exercício com tanta qualidade, porque você, por exemplo, fez uso de álcool, né, há no mínimo 48 horas atrás, tá? Tem gente também que faz o uso de álcool num dia e no outro dia vai para academia correr, para suar o álcool. Gente, isso não funciona, tá? Isso aí é pior para o seu organismo. Você vai levar mais tempo para metabolizar o álcool que está ali produzindo sinais inflamatórios e você vai colocar um outro sinal inflamatório que é o treino, tá? Então o treino, ele indica para o seu organismo, aliás, ele vai produzir microtraumas. E esses microtraumas é que vão indicar para o seu organismo a produção de cascatas inflamatórias que vão culminar na adaptação, que muitas vezes fazem com que você ganhe massa magra, com que você ganhe força, com que você utilize tecido gorduroso como fonte de energia, tá? Então, assim, fez uso de álcool, foi um uso exagerado, não adianta você ir para academia, você precisa de descanso, tá? Se você conseguir se hidratar bem e comer certo no outro dia, já é um bom caminho andado, tá bom? Então, assim, não procure ir para academia logo depois que você fez um uso de álcool, porque aquele treino não vai valer, não vai contar, aquilo não vai melhorar a sua condição física, pelo contrário, vai piorar, tá bom? Tem gente que me perguntou também assim se o consumo de álcool junto com água ajuda. Ajuda, vai fazer com que você beba menos do álcool. Se você não tiver com um copo de água do lado, talvez todos os goles sejam só no álcool, tá? E você acabe consumindo uma massa maior de álcool, tá? Melhorar a hidratação, ela é interessante em qualquer momento. Ela é bastante interessante em qualquer momento. Mas aquele consumo de álcool não vai fazer com que você metabolize melhor o álcool. Só vai fazer com que a carga alcoólica, com a carga de massa alcoólica que você fizer seja menor, tá?
Então, efeitos na antropometria. Então, assim, gente, tem muita gente que fala assim, doutor, eu tô fazendo aqui um trabalho, tô conseguindo perder peso, e de vez em quando eu bebo álcool, eu não tenho uma qualidade muscular muito bacana. Não sei se alguém aqui já está fazendo alguma dieta ou está fazendo algum trabalho nesse sentido e muitas vezes começa a perder peso e começa a se olhar de manhã no espelho. Quando você se olha de manhã no espelho, você tem uma determinada imagem. E muitas vezes essa imagem ela agrada pela manhã. Então você olha no espelho, vê uma imagem, opa, tô sequinho e tal, tá bacana. Beleza, durante o dia você segue a dieta, tudo bonitinho e tal. Quando você chega no final do dia, mesmo seguindo tudo direitinho, você olha na imagem, você olha no espelho e fala, ué, parece que eu engordei. O que aconteceu, na verdade? Na verdade, você teve um edema, você teve um extravasamento de plasma. O que aconteceu? O líquido que compõe o seu sangue, ele atravessou as paredes dos vasos sanguíneos e foi para uma área não dentro das células, que a gente chama de terceiro espaço. Tá? Muitas vezes esse terceiro espaço fica entre células de gordura e isso vai fazer com que você tenha esse acúmulo de água, ou seja, que você retenha líquido e chegue no final do dia e tenha uma impressão de que a sua qualidade muscular piorou ou que seu percentual de gordura piorou, tá? Beleza, quando a gente dorme, o seu sistema linfático ele é responsável por pegar esse edema que está fora, então ele vai agir no terceiro espaço, reabsorvendo esse líquido que se extravasou durante o dia e recolocando no sistema circulatório. Quando isso acontece, de manhã você tem a impressão de que você está mais seco. Quando você faz uso de álcool, o sistema linfático ele não age da mesma maneira, ele fica alterado. E aí tem paciente que acorda logo depois de fazer um consumo alto de álcool, se olha de manhã no espelho e fala assim, ué, parece que está de noite. Não teve aquele efeito importante que a gente tem de acordar de manhã, olhar no espelho e falar, poxa, eu tô sequinho, entendeu? Então isso acontece muitas vezes nas férias, no período de férias. Tem gente que faz um trabalho muitas vezes para poder viajar ou para poder ter uma condição física um pouco melhor e quando viaja acaba exagerando no álcool e começa a se perceber todos os dias de manhã como se estivesse ganhando peso de uma maneira muito rápida, tá? Muitas vezes isso é edema à medida que você volta para sua rotina, sua estratégia de exercícios ou volta para sua rotina alimentar. Isso volta, mas cuidado, se passar de quinta-feira, talvez isso não aconteça. Então, o que acontece muitas vezes? Um paciente ele vai, por exemplo, para alguma festa, vamos supor, um grande evento, um casamento, ou algum evento, alguma festa grande, um casamento, uma formatura e tal. Na sexta-feira, se ele se pesa, se ele for do sexo masculino, ele tem um peso, e na segunda-feira é bem provável que o peso dele aumente entre 2,5 kg e 4 kg. As mulheres podem ter um aumento de 1,5 kg a 3 kg, ou seja, de sexta para segunda-feira eu posso fazer um aumento de peso muito grande. Isso não é gordura, tá, gente? Pode ter um componente gorduroso associado, mas muitas vezes isso é acúmulo de líquido, tá bom? Então, assim, mas muito cuidado, tá? Se passar de quinta-feira e o seu peso não tiver voltado ao normal, talvez você tenha exagerado um pouquinho nos alimentos, tá bom? Gente, então, assim, tem alguns mitos, né? Então, esse mito de suar o álcool, realmente ele é um mito, tá bom? Adianta compensar na alimentação ou na malhação o álcool consumido? Não funciona. Isso vai fazer com que o seu treino ele seja perdido, tá? Então, assim, se eu estou fazendo um trabalho muito bem feito, numa semana que tem 7 dias, chega no quinto dia eu começo a beber, chega no sexto dia eu começo a beber, então no quinto e no sexto dia eu começo a beber bastante, e isso pode atrapalhar o trabalho de uma semana inteira. Então pode ser que o seu resultado ele esteja estagnado exatamente pelo consumo de álcool. Uma janela só de consumo, ela pode ser suficiente para interromper o seu trabalho, interromper os seus resultados? Sim. Tá? A depender da carga de álcool, do tipo de álcool que você usou, da quantidade de horas que você ficou acordado, se você virou ou não noite, você pode ter sim uma regressão, inclusive, dos seus resultados, tá bom? O álcool, quando você faz esse consumo mais íntimo, ou em casal, por exemplo, acaba fazendo com que você tenha um sono antes, então você acaba dormindo mais cedo, mas você no seu sono, você não vai atingir profundidade o suficiente, então você transita entre as fases de sono de uma maneira mais superficial, que faz com que você, por exemplo, tenha uma produção menor de GH naquela noite que você fez o consumo de álcool, tá? De manhã, para compensar isso, o seu organismo acaba produzindo mais cortisol, sua insulina basal fica alterada em torno de 72 horas e a sua produção de testosterona ela cai, ela chega próximo de zero, tá? Então muito cuidado com os efeitos metabólicos
metabólicos negativos do álcool. Então o álcool por si só, ele não é uma molécula quebrável, que a gente consiga utilizar a caloria que ele tem como fonte de energia, tá? E é inclusive uma molécula bem calórica. Cada grama de álcool teria 7 calorias, mais do que 4 calorias que tem em proteínas e em carboidratos, e menos um pouquinho do que nas gorduras, que eu tenho 9, tá? Mas o consumo de álcool está relacionado sim à queda de performance física, tá? Ele está relacionado também à privação de sono. Então, muitas vezes, quando eu faço o consumo com um maior número de pessoas, por exemplo, você se sente estimulado a permanecer acordado mais tempo. Então, muitas vezes, os efeitos nocivos do álcool também vêm acompanhados com uma privação importante de sono. Isso, por si só, vai fazer com que você tenha uma resistência à insulina muito maior no outro dia, tá? Então, isso é extremamente importante, tá bom? A elevação dos padrões inflamatórios, então isso é por causa da ação do álcool, ele produz esse estresse oxidativo importante, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui, substitui o consumo. Então, beleza. Então, qual que é a saída? A saída, gente, ou é você, um paciente que está lá, que vai iniciar um trabalho, muitas vezes a gente tenta fazer uma associação com o resultado que ele poderia ter se ele interrompesse ou diminuísse o consumo dele. Então, assim, eu preciso trocar um prazer por outro. Se o paciente faz uso de álcool e ele gosta muito dessa rotina, beleza. Se ele não quiser trocar, talvez ele não tenha um resultado antropométrico. Ou seja, talvez ele não tenha um resultado de perda de gordura como ele gostaria. Mas se ele eleger como prioridade essa perda de gordura e ele estiver suscetível às estratégias que a gente vai indicar, pode ser que ele consiga migrar desse prazer, que é tido como um prazer imediato, para um prazer construído, que seria quando eu conseguisse ter um resultado antropométrico bacana, tá? Existem alguns medicamentos que a gente pode usar para o controle de álcool. Normalmente não é uma alternativa de primeira escolha. Normalmente a gente tenta incentivar o paciente só com estratégias comportamentais para que ele mude aquele comportamento. Então, assim, se ele vai deixar de usar o álcool, a gente tenta oferecer para ele uma rotina mais saudável, uma rotina de exercícios físicos ou uma rotina com uma dieta, tá? Para que ele realmente tenha um resultado. Os medicamentos que foram criados para diminuir ou para controlar o consumo de álcool, tem um medicamento que foi criado há bastante tempo, que é o disulfiram, e esse medicamento ele altera uma enzima que faz a metabolização de álcool. Aliás, ele altera uma das passagens da metabolização de álcool, faz com que as pessoas interrompam o nível de metabolização justamente quando ela produz os metabólitos que provocam rubor facial, dor de cabeça, olhos vermelhos, tá? Rubor facial é o rosto vermelho também. Normalmente a gente percebe esse rubor facial no início do consumo de álcool. Tá? Então muitas vezes a pessoa está iniciando a beber, aí começa a ficar com a orelha vermelha, às vezes a bochecha vermelha. Tá? Isso tá associado ao início do consumo do álcool. Tá bom? Então, assim, a outra medicação, o uso dessa medicação muitas vezes ela é associada a uma medicação que ajuda no controle de compulsão alimentar. Então, no emagrecimento, se a pessoa tiver um problema maior com álcool, tiver uma dificuldade grande e tiver suscetível a parar, muitas vezes a gente associa bupropiona com naltrexona, tá? Em doses específicas, em doses individualizadas. Existe até um medicamento chamado Contrave, tá? Eu acredito que esse medicamento esteja disponível só nos Estados Unidos, não tenho certeza se já chegou no Brasil, mas normalmente a gente manda manipular para associar naltrexona com bupropiona e esse paciente fazer uso e ele ter um benefício mais importante. Muitas vezes os pacientes fazem uso do medicamento e bebem. E aí o efeito negativo é que esses pacientes podem ter sinais e sintomas específicos, tá? Então, assim, o paciente ele pode ter uma sintomatologia que pode chegar, por exemplo, até uma sensação de morte iminente. Então, o paciente bebe, passa muito mal e sente que vai morrer, tá? E aí a gente precisa, muitas vezes o paciente entra em contato e tal, e a gente explica para ele que aquilo é uma coisa temporária, mas que se ele estiver muito incomodado, ele vai ser encaminhado para um pronto-socorro para fazer uma hiperidratação, tá? Gente, eu vou dar uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta, tá? Se vocês quiserem fazer pergunta, como o álcool afeta o organismo de quem tem hipotireoidismo? Bom, assim, quem tem hipotireoidismo e é um hipotireoidismo controlado, muito provavelmente o álcool ele vai agir da mesma forma como ele age num paciente eutrófico, tá? Num paciente que tem qualquer problema de hipotireoidismo, tá bom? Mas o ideal seria não beber, tá? Qualquer problema metabólico não vai ter uma resposta muito boa se eu estiver fazendo uso de uma substância que altera mais ainda o metabolismo, tá bom?
Gente, eu vou dar uma subida aqui para dar uma olhada nas perguntas que vieram, tá bom? Gente, acabou, tá? Se vocês quiserem, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a hora é essa, tá? A gente tem aqui 5 minutos aqui que eu separei pra gente dar uma olhada. Beber suco é uma boa. Gente, ó, por exemplo, beber suco. Ah, ao invés de álcool, vamos beber suco? Depende. Se você estiver querendo emagrecer, quando você bebe um suco, você pode estar consumindo 5, 6 frutas que foram utilizadas para fazer aquele suco, tá? Então você pode fazer um pico glicêmico só pelo uso do suco. Então assim, água com gás com limão pode caber, tá? Ou outra bebida que você... Schweppes, tá? Schweppes Diet. Ou alguma outra bebida que substitua ali o álcool naquele consumo, tá? Tem algumas... Me perguntaram também durante a semana lá se eu bebia, né? Então assim, a última vez que eu bebi foi Brasil e Bélgica na Copa. Então tem muito tempo que eu não bebo. A grande alteração que eu vi foi a alteração da frequência que eu vejo dos meus amigos. Assim, na pandemia nem tanto, né? Mas antes eu diminui demais essa frequência que eu via os meus amigos. Eu sinto falta dessa frequência. Mas eu tive melhoras em outros campos. Por exemplo, a minha qualidade muscular ela melhorou bastante. Então meu nível, a quantidade de gordura que eu tenho no corpo hoje, ela diminuiu bastante, não só pelo consumo de álcool, mas porque eu coloquei eu modifiquei a minha rotina. Então eu ofereci para o meu organismo uma rotina mais saudável, tá? Pensando em substituir aquele prazer inicial. Então, lógico que eu passei por um processo de adaptação, senti falta do álcool durante um tempo. Então, isso é um grau de dependência psíquico, tá? Que realmente acontece, e acontece mesmo que você seja um consumidor só de final de semana, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá bom, gente? E depois de um tempo isso melhora, tá? Hoje, por exemplo, não sinto a menor falta, não faz a menor diferença. E outra coisa que melhorou, não só na parte antropométrica, melhorou minha qualidade cognitiva, eu consigo me dedicar melhor ao trabalho, eu consigo me dedicar melhor à minha família. Então, assim, eu tive outros benefícios que fizeram com que eu olhasse para aquele grande benefício que eu tinha, que para mim é excelente, que é estar com os meus amigos e longas horas, muitas vezes, com eles, tá bom? Deixa eu ver aqui... Disfunção erétil, é verdade, tá, Luiz? Pode provocar disfunção erétil, isso daí muitas vezes assusta os homens. Eu ia até beber na segunda-feira, mas vou tomar consciência e começar só amanhã. Bom, entendi. Então você vai começar a beber só amanhã. Muitas vezes eu pergunto para os pacientes, como é que é seu consumo de álcool? Aí tem paciente que fala assim, não, doutor, só socialmente no final de semana. E eu já emendo a pergunta assim, final de semana começando na quinta e terminando na terça, tá? Então muitos pacientes eu consigo quebrar um gelo, eu consigo fazer com que eles se sintam mais soltos para eles me entregarem o quanto que eles realmente bebem quando a gente tenta soltar esse paciente durante a consulta, tá? Tem muita gente que tem isso. O Fred falou assim, muitas informações que muitas vezes a gente já sabe, ou que já é de conhecimento comum, mas a gente escolhe muitas vezes nem saber, né? Ou escolhe normalmente negligenciar esse tipo de informação, tá? Em nome do quê? Prazer, tá? O álcool provoca prazer, tá bom? Bebi todos, tirei o... Ixi, Maria, peraí, esse comentário aqui eu não preciso, não. Ai, vamos ver aqui. Obrigado, Leozão. O Leo mandando um oi aqui. Fred, ficou um pouco fora do contexto aqui, mas você me perguntou, falou assim, isso também serve com comida? Melhora se a gente beber e tiver comida também? Bom, cara, aí ficou um pouco fora de contexto, eu não sei o que eu tava falando na hora lá. Se eu começar a falar aqui, gente, começar a ler as perguntas no meio, acabou, eu não saio, eu não consigo fazer isso. Sou bem diferente, assim, tipo, tem muitas mulheres que conseguem fazer isso, eu realmente não consigo. Como o álcool afeta o organismo de quem tem hipotireoidismo? Beleza. Então, aqui, ó. Fred perguntou de novo, já era, bebemos, existe algo que podemos fazer para diminuir os efeitos no dia seguinte? Tem sim, Fred, você vai ficar quietinho na sua cama, normalmente tenta deixar o quarto bem escuro, coloca uma garrafa de água do lado, toma um banho antes de fazer isso, tá?
E toma dipirona e paracetamol e espera passar, parceiro. Você vai ter que só se hidratar e cuidar disso daí, tá bom? Se estiver vomitando, cara, é melhor até você colocar pra fora, que às vezes é uma forma do seu trato gastrointestinal se defender e fazer com que você não absorva ainda algo que esteja na luz do seu trato gastrointestinal e ainda esteja por ser absorvido, tá bom? Então, assim, realmente, a ressaca complica, tá? E à medida que a gente vai ficando, que a gente vai avançando nos anos, vai avançando na idade, a metabolização do álcool ela vai ficando pior, tá? Então as ressacas elas duram mais tempo, a capacidade cognitiva a gente tem uma perda dela cada vez maior, tá? Tomar furosemida para desinchar no dia seguinte de beber pode ser prejudicial ou ajuda? Não, isso é bem prejudicial, tá bom? Não é uma conduta muito bacana, não. Por quê? Um diurético, além de outro... Então, assim, o álcool, ele provoca inchaço, mas no começo, ele provoca o que a gente chama de... Ele tem uma função de diurético também, tá? E isso pode fazer com que... Então, assim, primeiro ele é diurético e depois o seu organismo acaba tendo uma produção de hormônio antidiurético muito maior. Isso pode fazer com que você tenha um edema logo depois de beber. Quando você faz uso de furosemida, você acaba dando um outro diurético e fazendo com que os seus néfrons acabem trabalhando numa quantidade maior, numa carga maior, tá? Isso tem um efeito negativo, não vale a pena fazer, tá? Consumo de vinho tinto 4 vezes na semana pode aumentar a frequência cardíaca durante o dia com atividades leves, como comer, levantar, numa pessoa sem doenças pré-existentes? Pode sim, tá? Mesmo que seja um consumo pequeno, um consumo baixo, algumas pessoas têm uma tolerabilidade ao álcool menor, tá? Isso pode fazer com que ela com que essas pessoas desenvolvam taquicardia, sudorese, aumento de frequência cardíaca e tal, que também são sinais de dependência, tá bom? Não faz bem não, gente. Outra aqui, ó, chá de hibisco ajuda a emagrecer. Bom, gente, é um diurético, tá? Normalmente, os chás, de uma maneira geral, aquilo que seja agradável ao paladar, a gente indica, tá? Não, os fitosteróis ou os fitoquímicos, eles podem ter uma ação interessante, mas nenhum deles tem uma quantidade robusta de estudos científicos indicando que realmente eles vão ajudar, por exemplo, o seu corpo a utilizar tecido gorduroso como principal fonte de gordura, tá? O desinchar que os famosos tantos falam, funciona? Não funciona, tá? Ótima live, beleza, obrigado. Gente, ó, agradeço demais a presença de vocês aqui, tá? Fico feliz de ter feito essa live, de ter feito mais uma live aqui para vocês. Espero ter esclarecido alguns pontos, espero não ter me alongado demais. Há 2 lives atrás eu me alonguei demais, eu precisei de mais outros 20 minutos de uma outra live. Eu tentei condensar o assunto e ainda sobrou tempo para a gente ver algumas perguntas, tá? Se vocês tiverem outras perguntas, podem fazer perguntas também, tá? Na quarta-feira, provavelmente a gente vai falar sobre sono e emagrecimento, tá? Mas isso ainda depende de aprovação técnica aqui da minha equipe, da minha chefe, da minha querida doutora Mariana Gouveia, tá? Que é quem é responsável pelas pautas aqui que a gente vai falar e é quem não me deixa baixar a cabeça, tá? A presença de vocês me ajuda demais. Lógico que eu me sinto muito satisfeito em contar com a audiência de vocês e isso que vai estimular com que a gente continue a desempenhar esse tipo de trabalho, tá bom, gente? Grande abraço para vocês, até quarta-feira, 21 horas, provavelmente emagrecimento e sono, tá bom? Um abração, pessoal, até mais.